está aqui para apresentar nosso trabalho de fim de curso do Provoque no CBPF. E ele se chama Uma Apresentação Ilustrada da Mecânica Quântica, e a gente vai falar, óbvio, sobre mecânica quântica. Um obrigado especial para o Tião, né, o Sebastião Alves, que foi nosso orientador nesse programa do Provoque e acompanhou a gente nessa trajetória. Muito obrigada, Tião. Bem-vindos ao mundo da mecânica quântica, caros telespectadores. Então, primeiro vamos explicar para vocês como é que a gente vai dividir nossa apresentação. Primeiro a gente vai falar do Enigma Quântico, que é um livro que a gente leu bem quantitativo, logo no começo do nosso tempo no CBPF. E é bem legal, vocês vão ver. E segundo, a gente vai falar da matemática da mecânica quântica, então, por trás dos experimentos e, enfim, da teoria, o que vem na matemática. Depois disso a gente vai falar sobre os postulados, né, da mecânica quântica, o que a matemática quer dizer sobre o mundo real, sobre o mundo físico, na mecânica quântica, e para o final a gente vai apresentar os sistemas de 2 níveis, que foi onde a gente aplicou os nossos conhecimentos, o que a gente aprendeu por todo o programa aí, a gente aplica aqui, e a gente vai ser bem legal. Sim, então vamos começar. Então, o Enigma Quântico, uma introdução à mecânica quântica. Vamos falar sobre esse livro que a gente leu. Então, o livro Enigma Quântico, ele apresenta ao leitor o Enigma Quântico e ele traz uma nova perspectiva no encontro da física com a consciência. Então, mas ele também ele filosofa bastante sobre assuntos, mas ele ainda traz evidências reais baseadas em experimentos para suportar a evidência desses assuntos. E já no começo, o livro traz pra gente uma historinha sobre um físico que viaja para um lugar chamado Eug-Ain-Epoch, e ele é recebido por um homem chamado Rob, que mostra para ele um experimento. Então, um casal é posto no meio de 2 tendas, e o físico vendado, ele é solicitado a fazer uma de 2 perguntas. Ou ele pode perguntar em qual tenda está o casal e qual está vazia, ou ele pode perguntar em qual tenda está o homem e em qual tenda está a mulher. Então, em uma pergunta ele vai perguntar basicamente se o casal está junto, e em a outra qual está o homem e qual está a mulher, se eles vão estar separados. E o interessante é que para cada pergunta que ele fizer, cada uma dessas perguntas, ele vai receber uma resposta apropriada. Então, se ele perguntar se o casal está junto, o casal vai estar junto. Se ele perguntar se o casal está separado, eles vão estar separados. E ele faz isso várias vezes e em nenhum momento o físico erra. A resposta sempre vai ser apropriada à pergunta. E aí o Rob alega: a observação que você escolheu de livre vontade determinou se o casal estaria junto numa tenda ou separado em 2. Desse jeito, o livro faz uma analogia com a teoria quântica e a estranheza da natureza do observador dentro dela, aonde o observador seria o físico e o casal seriam as partículas em um estado de superposição. Mais tarde, no livro, ele vai falar sobre a interpretação de Copenhague, com o Bohr sendo o principal arquiteto dela, e como vocês já devem ter percebido, Eug-Ain-Epoch é Copenhague ao contrário, e Rob é Bohr ao contrário. Então a gente achou isso bem genial, bem original por parte do livro, e decidimos botar aqui na nossa apresentação. E além de histórias, no decorrer do livro ele vai adicionando também material didático, que é essencial para a mecânica quântica, como a dualidade onda-partícula de Broglie e o conceito de função de onda. E aí, após de definir esses conceitos importantes, ele fala de certos experimentos-chave para a mecânica quântica. Primeiro, ele fala sobre os experimentos de dupla fenda, que é um experimento de interferência, onde a gente tem uma fonte, que é essa daqui, representada nessa imagem, que lança átomos e que se choca contra 2 fendas. E atrás dessas fendas tem uma tela. E, assim, os átomos podem passar por uma das 2 fendas, ou as 2, enfim, qualquer uma delas. E como com a placa posicionada atrás das fendas, depois que vários átomos são lançados repetidamente, a gente se vê que cria um padrão de espaçamento. Então é tipo
espaço, partícula, espaço, partícula, espaço, partícula, espaço, partícula, forma esse padrão. Não é que nem um experimento de difração, que formaria um padrão uniforme com as partículas todas juntas em um bolo. No de dupla fenda, ele cria esse padrão de espaçamento. O livro chama bastante atenção, né, para como a conclusão desse experimento, né, de que, na verdade, os átomos vindos de cada fenda estariam se anulando, as ondas dos átomos de cada fenda estariam se anulando aqui, nesse espaço onde não caem os átomos. A função de onda deles estaria chegando as pistas e os vales de um juntos, e por isso que é chamado de padrão de interferência, porque as ondas se interferem e causam esse extremo padrão aqui. Exatamente. Aí depois ele propõe outro experimento, que é o experimento das caixas, e que é o seguinte, vamos lá. A função de onda de um átomo seria dividida por um espelho. E essas duas partes da função de onda, elas vão parar em duas caixas diferentes. Quer falar alguma coisa? Não, só tava pensando. Tá, aqui. E o autor, ele reforça que pela física clássica, o átomo estaria inteiramente em uma das duas caixas, podendo estar com 50% de chance em uma caixa e 50% de chance em outra caixa. Mas nunca em ambas ao mesmo tempo. Aí após isso, ele dá continuidade ao experimento, e primeiro ele vai abrir uma das caixas por vez, abrir uma e depois a outra, continuamente. E ele vai obter um padrão de difração igualzinho ao experimento de uma fenda só. Só que quando ele começa a abrir as duas caixas ao mesmo tempo, sem primeiro ver onde está a partícula, ele vai obter o mesmo padrão de espaçamento de interferência que nem no experimento de dupla fenda. A gente trouxe essa ilustração, aí a gente botou sem querer a função de onda nas duas caixas ao mesmo tempo, mas é importante ressaltar que na física clássica, né, na visão clássica da física, você teria o átomo inteiramente só em uma das caixas, né? Sim. E por isso que ela serviria, esse experimento de abrir uma de cada vez, você observar em qual caixa está o átomo e depois abrir ela, seria como se fosse um experimento de uma fenda só. Sim. Um experimento de difração. Sim. Onde você não considera a outra caixa que está vazia. Sim, desse jeito, ele estabelece um ponto da física com a consciência, pois é devido à observação da aparição do átomo que define o resultado do experimento, define onde o átomo está e se ele está em uma só ou se está nas duas ao mesmo tempo. Essa ideia foi tão absurda para a época, foi tão ridicularizada pela comunidade física, que muita gente não acreditava, e aí é que nasceu o gato de Schrödinger, que é um experimento mental feito para deslegitimizar a mecânica quântica e a teoria quântica, onde um gato seria posto numa caixa e ele estaria num estado de superposição, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo. E aí, nos capítulos finais do livro, ele filosofa bastante sobre a consciência da mecânica quântica, chegando até a questionar a existência do livre-arbítrio. Então, enfim, a gente fica nessa dúvida, não é uma coisa assim, sim, é isso. É um livro bem que faz a gente pensar. Então eu praticamente fiquei o livro todo me perguntando, algo sequer existe se não visto, se não observado? E o que seria o observador? Seria um humano? Ele chega até a falar de máquinas seriam observáveis, enfim, é uma loucura, mas é muito legal. E eu peguei essa frase legal do Nicholas Humphrey, que é um psicólogo, que ele fala: acredito que a consciência é um truque de mágica, projetado para nos iludir e levar a pensar que estamos na presença de um mistério inexplicável. E com isso acabamos a nossa apresentação sobre o livro Enigma Quântico. Recomendo. Muito bom. É isso. E também essa frase do Schrödinger, que é a urgência de achar uma saída para esse impasse
não deveria ser frustrada pelo medo de incorrer na zombaria dos sábios racionalistas. É sobre isso. E aí, segunda parte da nossa apresentação, a matemática da mecânica quântica. Finalmente, vamos para os conceitos qualitativos. Primeiro a gente viu números complexos, unidade imaginária, o conjugado, forma polar dos números complexos, espaço vetorial sobre um corpo, bases, operadores lineares adjuntos e autoadjuntos, matrizes, equação de autovetores e autovalores, produto escalar, norma, valor esperado. E foi isso que a gente viu na matemática, está bem resumido, mas foi isso. E agora o Daniel, vou passar a palavra para ele começar a terceira parte da nossa apresentação. Sim. Depois de a gente ver esses conceitos matemáticos, né, a gente partiu dos postulados da mecânica quântica. A gente viu o que cada um desses conceitos matemáticos representava no mundo físico e na mecânica quântica, né? A gente aprendeu sobre a relação entre vetores num espaço vetorial, chamado espaço Hilbert, com os estados observáveis, né? Aprendemos sobre a amplitude de probabilidade, aprendemos sobre os operadores lineares que representam cada observável físico, aprendemos sobre a equação de autovetores e autovalores. Aprendemos como mudar de observável físico, né? Aí na 5. Aprendemos da necessidade que os sistemas têm de tempo para evoluir, né? Essa relação entre o tempo e a evolução do sistema, que é regida pela equação de Schrödinger, não sei como se fala, mas que tá, ele botou aqui, aprendemos sobre ela. Também aprendemos sobre o princípio da correspondência. Caraca, mano, é possível. Depois disso. E agora a gente vai falar sobre sistemas de 2 níveis. E como a gente usou isso para aplicar os nossos conceitos matemáticos e teóricos que a gente tinha aprendido aí durante o programa do Provoc. Sim, mas Daniel, o que são esses sistemas de 2 níveis, afinal? Então, sistemas de 2 níveis não passam de sistemas onde só existem 2 estados em superposição que são observáveis aí, né? Então, o que faz deles um bom estudo de caso, ou seja, simplifica eles muito para a gente poder ir lá e aplicar a matemática que a gente sabe e estudar em cima desses sistemas, já que sistemas tradicionais, como sistema onde a posição do átomo está em superposição, possuem muitos estados em superposição, que faz deles muito difíceis de você aplicar a matemática em cima. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né, desses sistemas de 2 níveis. Esse primeiro aqui é da molécula do benzeno, que tem em superposição as 2 configurações possíveis de ligações duplas aqui, né, entre elas. Essa configuração A e B estão em superposição quando não observadas. São apenas essas 2 possibilidades. E a gente também tem aqui embaixo o átomo do hidrogênio, que quando perto de outro átomo de hidrogênio, possui seu próton, ou seu elétron, podendo orbitar ou um dos átomos de hidrogênio ou o outro, como visto nessas 2 configurações aqui, A e B. E o mais famoso, que a gente mais estudou aí, matematicamente, os experimentos de Stern-Gerlach. Como fala aí? Não sei. E ele constitui em um forno, né? Um forno de átomos de prata, que lança esses átomos de prata em direção a um ímã, formato de ferradura, assim, mais ou menos, onde o polo sul e o polo norte estão separados aí. Eles passam no meio entre esses 2 polos e eles acabam numa placa.
Como a gente sabe que o efeito desse ímã depende muito do momento angular desse átomo de prata, é de se esperar, o resultado esperado é de que nessa placa os átomos de prata estejam distribuídos igualmente, como se estivesse no padrão daquele... Difração. Experimento de difração. E já que o forno, teoricamente, lança esses átomos de prata com momento angular aleatório. Porém, o que vemos de verdade quando a gente faz o experimento é apenas duas possibilidades. Na tela, onde eles acabam, parece que eles só aterrissam onde o efeito do ímã é máximo para o norte ou máximo para o sul, fazendo com que seja um sistema de dois níveis, já que tem apenas dois estados observáveis, fazendo com que a gente imagine que o operador que represente esse momento angular, essa componente Z do momento angular, na verdade, porque depende de verdade do componente do momento angular, seja um operador diagonal 2×2, pois ele só tem dois observáveis, né? Dois estados observáveis, o 1 e o -1. Com isso, a gente vai trazer alguns cálculos aplicáveis, alguns cálculos genéricos, né? Aplicáveis a todos os sistemas de dois níveis. Nesse slide aqui, a matemática por trás dos sistemas de dois níveis, trazendo aqui o hamiltoniano H, que representa a energia em um sistema. Esse observável é representado pelo H, né, como eu disse, que é o H0, que é o hamiltoniano livre, com a adição de um W, que é uma perturbação qualquer aí nessa energia. Aplicando a equação de autovetores e autovalores nesse hamiltoniano, a gente obtém dois autovalores e dois autovetores, mostrando que é realmente um sistema de dois níveis. A gente tem os autovalores do H sendo E mais ou menos igual a E1 mais W1 mais E2 mais W22, mais ou menos raiz de E1 mais W1 menos E2 menos W22 ao quadrado, mais 4 módulo de W12 ao quadrado, tudo sobre 2. E com os autovetores do H, os seus autoestados, né, temos o psi mais como cosseno de θ sobre 2 exponencial de menos i φ sobre 2 φ1, mais seno de θ sobre 2 exponencial de i φ sobre 2 φ2. E o psi menos, o outro autovetor, sendo menos seno de θ sobre 2 exponencial de menos i φ sobre 2 φ1, mais cosseno de θ sobre 2 exponencial de i φ sobre 2 φ2. Com isso, podemos aplicar a equação de Schrödinger, né, para obter a evolução do sistema com relação ao tempo. A evolução desse sistema. Então, expressamos φ1, né, que é o psi no tempo zero, em termos de psi mais e psi menos, e para podermos aplicar a equação, né, e obtermos o psi de t, ou seja, a evolução desse estado conforme o tempo. Assim, desse jeito, a gente, evoluindo o cálculo, a gente possui como probabilidade encontrar φ2 num tempo t genérico, sendo esse P1, P12 de t aqui, que a gente representou aqui. E com isso, nós encerramos a nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer a todo mundo por seu ideia, especialmente ao Tião por acompanhar a gente. Ele aturou muita coisa nesse ano. Foram um ano e meio difíceis aí pra ele. Sim. Mas eu espero que ele tenha gostado. A gente adorou. A gente adorou, exato. Espero que vocês tenham gostado também. Isso. E continue com o Provoc sempre, é uma oportunidade muito legal para nós que somos jovens de ensino médio. Sim. E é isso. Eu me apaixonei pelo mundo da mecânica quântica e
É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Obrigada. É isso. Beijo, tchau.